Você já parou para pensar para onde vai o seu sofrimento enquanto você dorme? E se você acordar amanhã cedo e der o play em uma outra história de vida, em um outro filme, em um outro contexto diferente desse que você tem hoje? E se você desvalorizar os traumas, os sofrimentos, as situações difíceis que aconteceram? Não estou falando de esquecer, estou falando de desvalorizar, de criar para si um outro roteiro. Calma, só considera. Vem comigo. Eu sou Ellen Dalla e te convido a mudar a sua realidade, mudando a sua mentalidade. Um trauma normalmente é um acontecimento que veio cedo demais, uma experiência que veio numa intensidade forte demais, no momento que a gente ainda não tinha um repertório cognitivo preparado para processar aquela informação e tomar uma decisão que nos trouxesse segurança. Só que o que acontece é que a emoção envolvida nessa situação, ela serve como uma cola para essa memória. E então esse registro fica ali arquivado e ele vai sendo associado com várias experiências similares durante a vida. O que acontece no fim das contas é que a gente transforma essa experiência em um modelo e sai vida fora espelhando e reproduzindo e projetando essas emoções vividas relacionadas àquela experiência em outras experiências com base numa generalização. Quer dizer, a gente acaba sendo movida pelo medo muito mais do que por uma decisão consciente com base numa avaliação sensata e madura. Então é por isso que às vezes a gente assume uma postura infantil diante de algumas situações que, referente aos padrões que nós criamos por conta de traumas, ativam aquele famoso e nosso já velho conhecido gatilho. Mas eu tô aqui para te lembrar hoje que uma crença é simplesmente um pensamento que foi pensado muitas e muitas vezes e que de tanto ser pensado, ele foi internalizado e se tornou, portanto, uma verdade. Essa verdade te limita e esse é o padrão que você repete. E como tudo que existe nasce a partir de uma ideia, os efeitos desse padrão acabam produzindo e criando o cenário de vida que você vive, limitado talvez. Só que essa crença aí, essa verdade, que não é uma verdade, mas é a sua verdade, que te limita hoje, não é a verdade absoluta. Ela é uma verdade relativa, criada a partir de experiências que não foram bem resolvidas. Mas elas não foram bem resolvidas porque no momento que elas aconteceram, você não tinha repertório emocional nem cognitivo suficiente para dar conta do peso emocional que aquilo tinha. Só que hoje você tem. Hoje você é um adulto. Então, se você não sabe o jogo, eu vou te contar como é que funciona o jogo. O jogo é sobre governança. Você pode estar sofrendo, você pode estar vivendo o pior cenário de frustração. Mas sabe por que às vezes a gente não muda? Porque a gente fica identificado com o sofrimento, com a dor que aquele trauma gerou. Quem sou eu sem meu sofrimento? Mas quem sou eu sem esse trauma? Quem sou eu se eu me desapegar da emoção, não da história, mas da emoção associada a essa história? Quem sou eu sem essa frustração? Quem sou eu sem o meu drama? Quem sou eu sem a minha vitimização? Esse é o seu ponto de virada. Esse é o meu ponto de virada. É abrir mão daquilo que a gente acredita para a gente tornar aquilo que a gente deseja. E para a gente virar essa chave que vai explodir todas as crenças que nos limitam, a gente precisa ativar em nós o poder de escolher seguir adiante, apesar da dor, apesar do que me aconteceu. Eu pego o que me aconteceu e uso o aprendizado para investir naquilo que eu quero me tornar. Então eu transformo o sofrimento em combustível, em força, em ânimo, em garra. Nada do que aconteceu me define. O que me define é a decisão que eu tomo agora, é o que eu valorizo agora. Até porque tem muitas coisas que a gente não entende, a vida é um grande mistério e talvez a gente nem vai entender, ninguém sabe dizer, mas a bola tá rolando no campo, é agora. E se a gente escolher seguir adiante mesmo assim, e daí? O que é que vai me prender num passado que eu decido desvalorizar? O que pode me segurar para que eu não avance em direção ao meu futuro? O que me impede de olhar para esse passado, reavaliar, me reposicionar de uma outra perspectiva
agradecer por tudo que passou, afinal de contas eu fico com essa experiência, eu levo adiante aquilo que eu aprendi, porém eu sigo e deixo no passado o que é do passado e levo comigo só o que será útil na construção do meu futuro. Poderíamos chamar isso de ligar um foda-se? E daí? Me fala, e daí? Como é que seria o seu futuro se você abrisse mão da sua vitimização, do seu sofrimento, da sua dor, dos seus traumas e seguisse adiante livre, levando com você somente a parte boa de tudo que você experimentou, somente o aprendizado, somente o conhecimento, somente aquilo que tem o poder de te transformar numa pessoa melhor. Me conta, e daí? Daí a gente se encontra no próximo episódio.